Quem vai morrer um dia aqui? Levanta a mão. Eu perguntei isso na segunda-feira, o povo estava teimoso, estava difícil de eles se convencerem de que eles tinham que levantar a mão. Na quinta ainda foi pior. Você mesmo, Valdiner, estava lá encruado lá no fundo, imaginando que eu não fosse te ver. Como é, Valdiner? Não vai levantar a mão aí, não? Você não acha que não vai morrer? Então, todos nós vamos passar por isso. E nada melhor do que nós sabermos, mais ou menos, as linhas gerais de como serão as coisas do lado de lá da vida. E é isto que, nesta parte do livro dos Espíritos, nós temos as orientações a respeito. Não podem explicar tudo, porque naturalmente nós temos dificuldade para entender todas as coisas. Mas com aquilo que já está aqui, nós temos um grande conjunto de informações que nos possibilitarão entendimentos daquilo que nos espera. Até, inclusive, para também entendermos o que já aconteceu com entes queridos nossos, que já partiram, e que, ou através de sonho, ou através de algum tipo de fenômeno, nós pudemos ter algum tipo de contato com ele. É também uma das formas de entendimento destas realidades. A pergunta 248 versou sobre o tema: o Espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Ou seja, a palavra Espírito aqui, não se esqueçam, corresponde àquela entidade que não detém mais o corpo físico. Porque Kardec, quando elaborou estas questões, quando compilou estas informações, ele deixa bem claro isto. Geralmente, ele utiliza a palavra espírito para designar aqueles indivíduos que não estão mais presos a um corpo físico. E quando ele quer se referir a esta essência, que é aquilo que nós chamamos de espírito, mas de alguém que esteja ainda encarnado, ele utiliza o nome alma. Então, há uma diferença metodológica, uma diferença de entendimento a respeito do que seja o espírito e do que seja a alma. Não na sua essência, porque a essência é igual, certo? Alma e espírito são, na sua constituição, a mesma coisa. Apenas que, para você separar uma da outra, vamos que ele não tivesse um critério. Ele fala assim, mas o espírito está passando por necessidades depois de determinada época da vida. Mas esse espírito é o quê? É espírito encarnado ou espírito desencarnado? Então, em toda hora ele teria que dizer o espírito desencarnado ou o espírito encarnado. Para evitar isto, o que ele faz? Ele chama de alma aquele que está ainda preso ao corpo. E chama de espírito aquele que já não tem mais o corpo físico. Então a pergunta que nós fizemos na semana passada foi esta. O espírito, significando o quê então? Alguém que já perdeu o corpo físico, que não tem mais o olho, o órgão físico da visão. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, os encarnados. Então, nós conseguimos discernir, através da visão, naturalmente uma visão saudável, as nuances, as diferenças, identificando objetos. Então ele pergunta, do mesmo jeito que nós somos capazes de enxergar tão claramente, os espíritos também são? E isso nós já vimos na semana passada. A resposta é, mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Os espíritos são capazes de enxergar todas as coisas. Naturalmente, que para isso nós estamos considerando aquilo que já aprendemos nos nossos encontros anteriores. Que quanto mais depurado é o espírito, mais ele tem essa capacidade. Não é isso que nós já vimos? Porque o espírito que é muito próximo ainda dos mesmos padrões inferiores do ser humano, certamente ele terá dificuldades para perceber tudo. Agora, quanto mais ele é capacitado pela sua transformação, pela sua bondade, pela sua pureza, mais essas realidades se ampliam para o seu contato, para o seu discernimento. Agora, na pergunta que vamos
hoje começar o nosso encontro, Kardec, que estava falando da visão, agora se direciona para a audição. Os espíritos percebem os sons? Eles escutam? Escutam ou não escutam? Como é que vocês sabem? Só porque vocês leram a resposta? Não. Vamos meditar nisso. Como que a gente pode fazer algum tipo de raciocínio a respeito? Os espíritos podem ouvir sons? Nós sabemos que para a gente escutar sons, o que a gente precisa? De um processo de captação, de transmissão e de receptores no cérebro que identifiquem as diferentes frequências auditivas. E nós ouvimos bem? Ouvimos ou não? Depende do referencial. Se você pegar o velhinho do asilo, certamente que a maior parte de nós escuta bem. Agora, se você pegar o cachorro, certamente que a maior parte de nós é o velhinho do asilo para o cachorro. Porque o cão escuta 40 mil vezes mais do que a gente. Então, vocês já viram aqueles desenhos na televisão que o cara apita um apito, ele sopra um apito que ninguém escuta, mas vem toda a cachorrada da cidade pular em cima do cara. Já viram? Filme, desenho. Mas como é que ele pôde apitar e os cachorros virem correndo se ninguém escutou? Porque, certamente, o que os cachorros estão escutando está numa frequência que nós não ouvimos. Nossa capacidade de captação não detecta. Então vejam só, se nós vamos raciocinar já em nível físico, nós somos extremamente limitados mesmo tendo um ouvido perfeito. Mesmo tendo. Nós não conseguimos ir além de determinadas faixas de banda em termos de vibração. Nosso ouvido não consegue captar. Mas o infrassom, o ultrassom, os animais, vários deles, conseguem. São capazes de perceber. Ou seja, existem frequências que o nosso ouvido não capta, mas elas estão aí. Tanto quanto as frequências visuais. A luz, no seu espectro, também é uma faixa de onda que a gente capta. Ou de partícula, porque alguns dizem que a luz é onda, outros dizem que a luz é partícula. Mas naquela amplitude nós somos capazes de ver. Nós não vamos enxergar o ultravioleta, nem vamos enxergar o infravermelho. Mas os animais enxergam, eles sentem, eles captam essa frequência. Ou seja, nós começamos a perceber que o espírito, ele está vestindo um corpo físico limitado àquilo que o corpo físico deixa ele perceber. Porque o corpo físico, por ser denso, ele estabelece esses parâmetros para a captação dessas frequências. Mas, fora do corpo físico, uma vez que você não tenha mais a barreira orgânica para servir de muro, você é capaz de, ainda encarnado, ter condições de ouvir, de ver aquilo que, de uma forma normal, as pessoas não enxergam. Então, estes padrões já estão sendo estudados pela própria ciência. Nós não estamos falando aqui de milagres, nem de coisas assim, sem um embasamento que hoje a própria ciência esteja buscando. Porque são tantos e tantos e tantos os fenômenos que permitem a pessoas dizerem coisas que elas viram e que outros não viram, e que isto se comprove, que não é mais possível dizer, não, isso é mentira, isso é invenção, ele tomou umas pingas a mais ou usou alguma substância química alucinógena. Daí ser já uma questão bastante interessante
nós percebermos como Kardec estava também interessado em aprender essas realidades do ponto de vista do mundo espiritual. Então, os espíritos podem ouvir? Ouvem sons? Naturalmente. Se eles enxergam, se eles continuam vivendo. E nós vimos nas perguntas anteriores que, por exemplo, na visão, por onde que o espírito enxerga? Por onde? Por onde? Pelo olho? Não. O espírito tem a visão e as percepções como parte inerente da sua personalidade. Quando ele tem que vestir um corpo físico, nesta dimensão física em que estamos, a captação dessas realidades não pode se dar do mesmo modo. Porque na matéria densa, você precisa ter determinados apetrechos que sejam capazes de recolher aquela faixa onde aquela onda se manifesta. Então o nosso corpo, a nossa evolução desenvolveu órgãos capacitados para isso. Mas o mundo espiritual está numa outra dimensão do que a vida física. Portanto, aqueles que fazem parte dele não estão submetidos a estas leis físicas, como nós as conhecemos para um corpo físico denso. Eles podem funcionar numa faixa onde não precisarão de olho para enxergar. Eles podem ver por qualquer parte. Nós temos, por exemplo, inúmeras notícias de pessoas que, mesmo sem serem espíritas, não importa que religião possuíam, eram capazes e ainda são capazes de sair do corpo. São fenômenos chamados de sonambulismo, de desdobramento, de viagem astral, dependendo de como a pessoa qualifica isto. E estas pessoas, indo a certos lugares, enquanto o corpo está adormecido ou em estado de dormência, são capazes de penetrar ambientes como se fossem desencarnados, passando pelas paredes. Mas eles percebem, e isso é fácil de nós vermos nos relatos, de que se eles querem saber o que está em uma gaveta, eles não precisam abrir a gaveta. Eles não precisam colocar a cabeça dentro da gaveta. Alguns dizem, coloquei minha mão na gaveta, eu sei o que tem lá dentro. E eles são encarnados. Só que o corpo está adormecido e o espírito é que está funcionando, na dimensão do espírito. Então, nesse instante, ele está partilhando das realidades próprias daquela dimensão, que todos nós encontramos quando dormimos. Quando você dorme, quando você tem sonho, você é surdo ou você escuta? Você ouve sons do seu sonho? Quem ouve sons do sonho, levanta a mão. Por quê? Quem está dormindo é o corpo, não é? Não é o corpo que tem o ouvido? Vocês não disseram que para a gente ouvir precisa ter o ouvido funcionando, tem que ter o tímpano, tem que ter os ossinhos lá, o estribo, a bigorna. Então, mas isso tudo está parado, está lá na cama. Quando você dormiu, o seu corpo não te acompanhou, foi você que foi. E como é que você escuta? Como é que você conversa? Você fala, você escuta, você vê. Porque você está exatamente exercitando esta capacidade de sentir todas essas coisas próprias do seu espírito. Ou, melhor dizendo, da sua alma. Porque você ainda está presa a um corpo de carne. E olha como é complicado. Quando você está do lado de lá, as dimensões vibratórias são tão mais sutis que se você não se prepara direito para dormir, não faz um processo de interiorização, e quando você volta, você também não se prepara para despertar, você rapidamente se esquece do que você viu, do que você ouviu, daquilo que você conversou com alguém. E isto se dá exatamente por quê? Porque aquilo que você guardou na mente, na sua alma, na dimensão onde você esteve,
quando volta para reassumir as funções orgânicas que precisam de um cérebro num corpo de carne, encontram um cérebro que parece uma lata velha. No plano espiritual, a nossa mente funciona em ciclos tão rápidos e ela é tão capaz, tão poderosa, que ela é como se fosse um holograma. Não é, mas é como se fosse. Só para você entender. Uma coisa assim, muito, muito avançada, muito delicada, muito sutil, mas muito potente. Mas quando ela volta, ela encontra o quê? Um gramofone. Aquele discão, aquele negócio, aquele amplificador que parece uma orelhona. Então, há um descompasso entre a realidade muito sutil do mundo espiritual e a densidade da matéria. Daí ser importante, quando você quer lembrar melhor do que você estava sonhando, que assim que você acorde, você não faça nada. Você pense onde eu estava, com quem eu estava falando, o que eu estava ouvindo, o que é que aconteceu comigo. Você está fazendo o quê? Você está ajudando o seu cérebro, que está fresco, em função de ele estar descansado, a ele trabalhar de forma que ele consiga registrar da melhor maneira as informações do holograma da mente. E passa para ele. Porque se você se levantar, eu tenho que tomar meu remédio, esqueci, eu vou escovar o dente. Lá no banheiro você já não lembra direito o que você sonhou. Porque começa o seu cérebro a armazenar todas essas outras informações mais vivas. Onde está o remédio, que horas são. Quando você acorda com o despertador tocando na sua cabeça, porque você estava longe e começou a soar o despertador feito um alucinado e você acordou assustado, geralmente você vai ter dificuldade de lembrar o que estava sonhando. Às vezes, isso ficou registrado e mais longe, mais adiante no dia, acontece alguma coisa com você que você, nossa, eu vi esse ônibus, eu lembrei que eu estava dentro do ônibus, essa noite eu sonhei com isso. Mas geralmente, se você acorda assustado, se você não tem um pouco de serenidade para resgatar e trazer para o seu consciente físico as lembranças, você vai esquecê-las. Você fala, eu sonhei alguma coisa, mas não estou conseguindo lembrar. Mas, quando você se recorda dos seus sonhos, você escuta, você fala. Quem já voou em sonho aqui? Levanta a mão. Tudo voadinho, né? Você já teve essa sensação de sair flutuando, não é? E às vezes, você que não levantou a mão, talvez não tenha levantado a mão, porque quando isso começou a acontecer, você falou assim, não, eu não posso voar, eu sou gordo, eu sou pesado, eu vou cair. Então a sua mente, funcionando segundo as 3 dimensões do campo físico, não consegue se dar a uma conclusão lógica, como é que você pode voar. Estes sonhos malucos que nós temos, e nós estamos falando isso mesmo não sendo o sono e o sonho o nosso tema de hoje, eles servem de referência para que nós observemos que nosso corpo não faz muitas coisas que nosso espírito faz quando está fora dele. E é muito comum, inclusive, pessoas terem a experiência de saírem à noite, depois que o corpo foi dormir, tá? Não é na balada. Saiu do corpo, entrou em contato com pessoas que você conhece, com quem você trabalha, que são da sua família ou que são seus amigos. E então você esteve lá batendo papo, conversando. E você volta ao corpo, acorda e fala, puxa, eu sonhei com fulano. Levanta, vai trabalhar justamente onde está o fulano. Você chega lá, fulano, olha, não sei o que é que a gente estava fazendo, mas eu sonhei com você essa noite. Aí você às vezes escuta dele, eu sei o que nós estávamos fazendo, também sonhei com você. Nós estávamos em tal lugar assim, você lembra? Então, o que acontece? Isso é um atestado de que se não se trata de uma alucinação do seu cérebro. Alguns vêm dizer que o seu sonho é uma sudorese cerebral.
É um esforço dos seus neurônios, então você produz, por causa da química, determinados recursos de energia, de serotonina, de estimulantes que produzem aquilo. Poxa, mas então não é possível que isso seja assim se o outro também sonhou comigo no mesmo lugar. Que alucinação coerente pode existir que seja assim tão combinativa, não é? Se não fosse de verdade um fenômeno em que você saiu do corpo, o seu amigo saiu do corpo e vocês se encontraram. E encontrando, trocaram opiniões, conversaram sobre temas. Isso ajudou você. Quando você volta, você se lembra e a pessoa se lembra. Então, nós vemos com isto como o espírito, já encarnado, é capaz de captar essas informações. Visão, audição. Esses recursos são próprios da alma. O corpo os organiza para que um mundo denso possa ser captado por nós, e ainda assim, muito limitadamente. Mas no mundo não denso, a nossa capacidade de captar essas informações é muito maior, muito mais ampla. Por isso que nós vemos aqui na pergunta, o espírito percebe os sons? Qual é a resposta? Sim, percebe. Mas olha só, o que mais que ele percebe? Percebe até mesmo aquilo que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Os espíritos percebem até os sons que nós produzimos pelo pensamento. Ou as imagens que o nosso pensamento plasma à nossa volta. Eles percebem. Inclusive, algumas pessoas são capazes também de perceber pensamentos uma da outra. E falamos isso sem nenhum exagero. É claro que nem todos estarão capacitados para isso. Por enquanto. Por enquanto. Vamos fazer um parêntese, vamos fazer uma reflexão que provavelmente nós faremos também essa mesma reflexão no seminário. Quando você pega esse copo de água aqui, ó, cheio, e coloca num aparelho que nós inventamos, você consegue aquecer a água sem aquecer o copo, não é? Como se chama esse aparelho? Micro-ondas. A onda, ela está nesta proporção mícrica, porque ela tem, naturalmente, existem outras ondas que têm outras dinâmicas. E esta onda, chamada micro-ondas, tem uma propriedade que é a de aquecer o líquido sem aquecer o sólido, ou com um aquecimento menor do sólido, certo? Nós não temos nenhum problema com efeitos danosos da micro-ondas no organismo, ainda que existam recomendações que restringam a utilização de determinadas potências de micro-ondas também, para não prejudicar os tecidos. Por quê? Porque se a micro-onda, se este efeito de ondas é capaz de aquecer a água, dependendo da potência em que ela esteja vibrando, emitindo, do peso que você tem, quanto é de água? 70 a 75%. Então, o que não falta para você é conteúdo para ficar quente. Se você estiver diante de uma situação em que há uma emissão de micro-ondas desajustada. Elas já são utilizadas, por exemplo, na fisioterapia. Existem procedimentos fisioterápicos que são utilizados com a micro-ondas, exatamente para aquecer o interior dos tecidos, o interior do músculo, sem queimar a pessoa por fora. Alguém já foi submetido a alguma terapêutica com micro-ondas em fisioterapia? Uma, duas pessoas. Você sentiu aquecer o local onde a micro-ondas foi aplicada? Então, como?
Aquece um pouco. Por que um pouco? Porque existe uma dosagem nesses aparelhos para que esse aquecimento, já pensou começar a ferver o seu músculo? Que é como ferve a água, se você deixar um copo d'água por 1 minuto no micro-ondas, já pensou? O seu fêmur lá exposto ao micro-ondas e de repente o seu músculo lá por dentro. A água começa a ferver dentro do seu músculo. Não pode ser assim. Então existe uma dosagem. Estudos mostram isto. Como é que devem ser aplicadas as micro-ondas. Vamos imaginar, entretanto, que algum motivo, como estes que nós estamos vendo, todos os corpos celestes emitem ondas, chamadas ondas curtas. Nós somos capazes de ver nos espectros de onda e de ouvir os ruídos que as ondas curtas produzem. Entre os aparelhos que são capazes de captá-los está o nosso rádio, o velho rádio. Entre uma banda e outra, você ouve aquele chiado. Aproximadamente 20% desse chiado é decorrência de ondas que chegam de outros mundos, do próprio universo. Além disso, nós temos o projeto SETI. Já ouviram falar do projeto SETI? Hein? Quem já ouviu, levanta a mão. O que é esse projeto, Rodolfo? Aquele projeto lá esqueci o lugar, que mandava o nosso DNA, todas as coisas da Terra aqui, e envia rádio para o espaço. Não é esse daí? Ô, Ana Paula, procura para mim a definição do projeto SETI aí. Esse daqui já está aqui? O projeto SETI tem essa sigla porque ele quer dizer Search for Extraterrestrial Intelligence. Procura por inteligência extraterrestre. Em inglês, esta sigla, se você pegar as primeiras de cada palavra, primeira letra de cada palavra, você vai ter a palavra SETI, SETI. É um projeto que tem por objetivo analisar o máximo de sinais de rádio captados por radiotelescópios terrestres. A partir da ideia de que, se existe alguma forma de vida inteligente no universo, ela tentará se comunicar com outra forma de vida através de ondas eletromagnéticas, que são os chamados sinais de rádio. Pois estas representam a forma de transmissão de informação mais rápida que a gente conhece. Então existe o SETI, Rodolfo, mas é no sentido inverso do que você está dizendo. Tudo bem, Rodolfo. Da próxima vez você faz os dois ao mesmo tempo. O projeto SETI, então, ele busca os sinais através de grandes antenas.
escutar o universo. Por quê? Porque ainda que muitas destas ondas sejam aleatórias, muitas sejam ondas que não têm uma lógica, porque todos os corpos emitem ondas. As rochas, os seres, emitem as suas vibrações. Ondas de rádio, elas são encontradas em abundância em todos os corpos. E elas se manifestam e vão embora. Então, por exemplo, nós recebemos nesse momento ondas de todos os planetas do Sistema Solar, ondas do Sol, ondas das nossas estrelas vizinhas, ondas de todas as nuvens de estrelas que estão próximas da nossa região, ondas do centro da nossa galáxia, ondas de toda a galáxia da Via Láctea, ondas de todas as galáxias que existem, que viajam no espectro e chegam até nós, passam por nós e vão embora. Agora, se alguém lá em Zeta Carina, uma estrela muito distante, ou alguém em Régulus, na constelação de Leão, resolveu fazer uma transmissão de uma corrida de carro que está havendo lá num dos planetas em Régulus. Esta transmissão, apesar de ela estar direcionada para todos os que estão assistindo, porque tem os seus aparelhos, ela é lançada na atmosfera do planeta. E ela se exterioriza, ela vai embora. Então, se alguém distante estiver naquela direção com uma antena, poderá, depois que passou todo o tempo em que a onda viajou, recolher aqui o sinal. Um sinal que tem uma lógica. Porque não é aleatório. Este é o projeto 7. Então, eles estavam procurando varrer determinadas áreas do céu em busca dessas ondas de rádio. E este projeto conseguiu alguns sucessos, mas naturalmente passou por diversas dificuldades, porque poucas vezes eles conseguiram captar ondas que tivessem sentido. E este sentido é um processo de repetição, no mesmo sinal. Se você assiste o filme Contato, vocês vão ver isso. Alguém se lembra do filme Contato? Quem assistiu o filme Levanta a Mão? Contato. O filme Contato conta a história de uma moça, uma astrofísica, uma moça que trabalha no Projeto 7. E ela está na sua salinha quando de repente ela começa a ouvir um barulho assim. Fom, 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 fom. Não é fom, fom, não. Mas é o mais perto que eu consigo fazer. É um negócio bem no alto-falante que escuta esse ruído. E aquilo persiste. Então ela fica desesperada que ela tem que registrar aquilo, ela tem que gravar, porque se existe alguma inteligência mandando um sinal, esse sinal tem que ter uma lógica, uma constância. É algo que indica que existe vida. Detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Well, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president's called an emergency meeting. You know those interlaced frames that we thought were noise? This has structure. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language, Senator. Buried within the message itself is the key to decoding it. Those look like engineering schematics, almost like blueprints. It is our belief that the message contains instructions for building some kind of machine. A machine? It might turn out to be some kind of a transport. Transport. The fact is, you don't know what it does. It could be anything. Nobody's saying this is dangerous. They're gonna build it. Who gets to go, though? It's complicated, Ellie. Who gets to go?
By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? Então, são recursos que a nossa tecnologia tem para receber informações usando o espectro, esse espectro de ondas que percorre o universo inteiro. Do mesmo modo que a gente emite também. Então, no sentido inverso, foi o que o Rodolfo quis dizer, nós podemos emitir um sinal de onda direcionado para um determinado lugar. Porque a gente pode achar, bom, olhei no céu, acho que aquele negócio lá está com jeito de ter alguém inteligente do lado de lá. Se ele for inteligente, ele também compreender o funcionamento do mecanismo das ondas, ele poderá ter algum aparelho lá que capte a nossa emissão. E aí ele descobre, olha, lá daquele buraco lá escuro vem vindo um negócio que parece que tem gente lá. E nós estamos captando esse sinal. É uma forma de você, fazer um ruído, como os índios faziam sinal de fumaça, para um olhar, tem uma fumaça lá. Mas é uma fumaça em código, um sinal. Então quem está fazendo aquilo é inteligente, não é o acaso. Essas realidades, portanto, nos dão o quê? O entendimento de que existem inúmeras outras maneiras de nós podermos externar nossa forma e sermos compreendidos. Todos nós. Agora, se para nós não conseguimos captar mais do que um determinado espectro auditivo, os espíritos são capazes de captar estas manifestações vibratórias. Quanto mais eles são elevados, mais isso é natural. Naturalmente que com um outro mecanismo que não este do radiotelescópio 7. Você não pode imaginar que o Dr. Bezerra anda com uma antena parabólica na bolsa dele. Eu vou ouvir agora o que o André está pensando lá no Bezerra. Vai ter cirurgia espiritual e vamos ver como é que ele está. Liga a antena parabólica aí. Não é nesse sentido. Mas olha que interessante, quando nós lemos o livro Nosso Lar, ou quando você assiste o Espírito da Letra, porque lá nós também tratamos do tema, André Luiz está em um determinado lugar e ele começa a ouvir a transmissão de uma estação pedindo ajuda nos níveis inferiores. A guerra está para eclodir e em um dos postos de atendimento, os postos de socorro em níveis vibratórios mais baixos de Nosso Lar, uma estação emite um sinal de onda que um aparelho em Nosso Lar capta este sinal. E a cada 15 minutos, eles têm um tipo de, entre aspas, um break solicitando às pessoas, os espíritos que puderem ajudar. Depois vem música. Então eles têm um sistema também em Nosso Lar, ou seja, no plano espiritual, em que esse tipo de emissão é produzido e captado. É a emissora do posto 2 de... Vê se você encontra aí no Nosso Lar, Ana Paula. Um pouquinho mais para baixo. Vejam só, ele vai falar aqui no capítulo 24 sobre posto 2 de moradia, emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral das esferas do globo. É uma emissora. Ela está emitindo em uma onda. E olha o que ele diz logo antes, um pouquinho antes. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalsamando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Então havia um aparelho, havia um espelho, havia alguma coisa que transmitia a imagem. E eles estavam vendo, mas estava passando música. De repente cortaram a música e ele começa a falar. Um aparelho que está funcionando em onda, de algum tipo.
Agora, vamos voltar ao nosso parêntese. Essas emissões que estão acontecendo e têm se multiplicado, sejam as do Sol, nas explosões solares, são emissões eletromagnéticas. O campo eletromagnético da Terra está diminuindo, está se enfraquecendo. Os cientistas já sabem disto. Estão esperando ou uma troca, uma inversão de polaridades ou alguma coisa que venha a produzir algum tipo de alteração brusca, porque o Sol está emitindo cada vez mais energia e o nosso campo magnético está cada vez mais frágil. Isso significa que mais e mais quantidades de ondas são capazes de passar pela defesa magnética do nosso sistema Terra-ímã, que é o que a Terra produz. A Terra é um grande eletroímã, não é? Ela gira, ela tem as suas cargas no interior funcionando, ela produz um campo que, quando o vento solar chega, as ejeções de massa coronal trazem as partículas, esta capa protetora impede que aquilo caia de uma vez inteira sobre nós. E é isso que produz aquilo que se conhece muito poeticamente pelo nome de aurora boreal ou aurora austral. Uma iluminação no céu que chega a permitir que você leia um jornal de noite sem iluminação nenhuma. Tudo apagado. A aurora austral, a aurora boreal são decorrência de um fenômeno elétrico exatamente na defesa da Terra com o seu magnetismo em relação às partículas que vêm do Sol, carregadas eletricamente, e que batem na nossa defesa, e então há uma interação elétrica e uma reação desta camada que se concentra nos polos, na região daquela massa do norte e do sul. Mas, se isto começar a diminuir, ou seja, se esta defesa, se estas camadas protetoras começarem a ficar mais débeis, e começar a passar mais ondas das emissões solares, o que começa a acontecer com micro-ondas? Micro-ondas começa a ficar mais potente. E aquelas pessoas que agora vão estar expostas ao micro-ondas mais potente, podem sofrer alterações na sua estrutura física. Há um estudo de cientistas russos dizendo que já está acontecendo na Terra uma modificação de comportamento no ser humano em decorrência, segundo eles, da interferência mais intensa do Sol nas partículas que emite e que chegam até nós. E então isso está tornando as pessoas mais agitadas, mais inquietas, mais difíceis de se lidar. E ele dá lá uma série de reações que são, segundo este estudo, um dos possíveis efeitos de uma carga magnética, de uma carga eletromagnética mais intensa chegando até nós. Naturalmente, não se tratará, como nós estamos imaginando, não é daquele grande micro-ondas que vai torrar você. Mas quem nos garante que a quantidade de energia que eventualmente possa chegar, vinda do Sol, vinda dos raios gama do centro da galáxia, como diziam lá os antigos, ao atingir a nossa Terra em uma condição menos protegida, não penetre em nossas camadas e não chegue em nós, de forma que altere nossa estrutura de DNA, por exemplo. Nós temos uma glândula chamada epífise, a glândula pineal, que é exatamente o ponto nodal que permite que quem tem determinadas qualificações nesta glândula consiga acessar o mundo invisível.
mas que outros que não têm esta glândula em desenvolvimento suficiente têm dificuldades de percepção nesta área. Do mesmo modo que a glândula epífise, ela é um conjunto de princípios elétricos, mas envolvido por uma camada de células compostas de água e outros elementos químicos, será que em determinada camada de onda que a gente eventualmente possa receber, isso não vai permitir que cada um comece a ouvir, a captar, a saber o que está acontecendo à sua volta? Porque estas ondas alteram a massa, alteram o funcionamento, são utilizadas como terapia pela nossa precária ciência. Então, já pensou se no dia 21 de dezembro, é só uma especulação, tá? Você começa a ver todos os espíritos que estão à sua volta, você comece a falar ou comece a escutar aquilo que estão ao seu redor também pensando, por um desenvolvimento natural desta capacidade, desta realidade, que em alguns casos acontece espontaneamente, mas que eventualmente possa ser desenvolvido pela ação magnética. Existem estudos, por exemplo, que falam da ação de campos magnéticos sobre pessoas. Pessoas que ficam irritadas, pessoas que perdem o sono, pessoas que podem estar em processos mórbidos, em processos de desenvolvimento de doenças físicas, por estarem em contato, por exemplo, com campos elétricos. Até se suspeita, não sei se ainda continua esse tipo de suspeita valendo, se suspeita que essas grandes linhas de alta tensão, que trazem a energia elétrica de uma usina produtora até o seu foco final, que produzem, obviamente, um campo magnético à sua volta, induzem alterações no organismo físico daqueles que moram sob a sua passagem ou nas proximidades. E é estranho pensar isso? Para alguns mais ingênuos pode até ser. Mas semana passada eu falei aqui de um vídeo que está disponível na internet para qualquer pessoa que quiser assistir, poder assisti-lo. Não é do microfone, não. Do celular, desculpa, as micro-ondas emitidas pelo celular, na experiência que eles fizeram. Colocaram 4 celulares. Alguém procurou isso no YouTube? Alguém viu isso? Falei semana passada. Você viu, Juliano? Eles colocam 4 celulares desligados. No meio deles colocam 4 milhos de pipoca. Aí os caras que estão fazendo isso, ao mesmo tempo, telefonam para os 4 celulares. E os 4 celulares tocam, simultaneamente. E o milho de pipoca, todos os milhos e os grãos de milho de pipoca estouram. Todos. Não há óleo, não há calor, não há frigideira. Não. Puf. Só com a vibração emitida pelo aparelho. E no caso eram 4, direcionados os 4 em cima de uma mesa. Se isso altera a constituição do milho de pipoca, já imaginou se a sua glândula epífise fosse um milho de pipoca? Já pensou? E que aí você vai falar ao telefone? Seria muito bom se fosse isso, né? Fosse assim. Mais de 10 minutos de telefone, a sua glândula vira uma pipoca e ela estoura. Daí, aquele monte de cadáver. Morreram do quê? De milho de pipoca. Ou de micro-ondas, ou de telefone celular. De tanto que falaram no celular. E há, inclusive, por causa desses detalhes, estudos e gente que não quer ter celular perto, porque o celular pode fazer mal, pode dar câncer. Aí vem todos os tipos de exageros, fundamentados em filosofias assim totalmente descabidas, né? Sem fundamentos de estudo científico, de nada. Mas isso acontece.
Então, o que nós vemos nesse vídeo é exatamente o resultado físico da ação de ondas, que ninguém vê, desses objetos que vocês têm aí no bolso. Quando ele toca a emissão de onda que ele produz. O Juliano quer fazer uma pergunta. Vanderlei, por favor. Na verdade não é uma pergunta, é um estudo que eu estava numa aula de eletrônica e foram feitos alguns estudos dizendo que aqueles tijoló, aqueles grandão, aqueles primeiros aparelhos celulares, sim, eles chegavam a fritar mesmo o cérebro. As ondas emitidas deles eram tão fortes que chegou a causar vários lesões danos em pessoas. E isso tão somente com alguma coisa que parece inocente. Eu vou ligar lá para minha namorada, vou falar no celular com ela. Por isso que acabou casando com ela. Fritou o cérebro, não raciocinou mais, e aí acabou ficando com a lambisgoia. Então já pensaram? Se isso é tão óbvio, que se isso é um fato, que acontece com micro-ondas, com ondas curtas, com ondas desse tipo, que a gente usa na cozinha de casa, que a gente carrega no bolso, e que produz um efeito num corpo, porque isso é biologia, não, isso é um corpo vivo. Uma semente, ela tem no seu interior, tem água também. Tem componentes que reagem a isso e fazem essa explosão acontecer. Agora, você já pensou, quando você vai fazer pipoca na sua casa, quanto você precisa esquentar a panela para a pipoca começar a estourar? Quanto de tempo? Qual a temperatura que a panela tem que chegar? Parece ser mais eficaz estourar a pipoca assim do que pôr na panela com óleo. Porque vai muito mais depressa. Tanto que eles inventaram as pipocas de micro-ondas. Não é? Do mesmo modo, então, que isso faz efeito na pipoca, faz efeito em você. Na área em que você está exposta ou exposto a essas correntes. E é um negocinho pequeno. Agora, vamos colocar isso em tamanho sideral. A emissão de ondas que vem do Sol, que vem das estrelas, que vem do cosmos, que não chega aqui porque nós temos uma defesa, se começar a chegar, será que não vai alterar muitas coisas? No nosso modo biológico de ser? Não vai induzir mutações, não vai produzir determinados efeitos que a gente ainda não controla, nem sabe quais são. Mas vamos supor, e essa é só uma cogitação, não é? Vamos supor que eventualmente uma das coisas que ela produza seja a sua capacidade de percepção ampliada. Agora você é capaz de ouvir o que o outro pensa. Você já imaginou você viver em um mundo em que todo mundo escuta o que você pensa e que você escuta o que todo mundo pensa? A primeira coisa que vai acontecer qual é? Pode falar. Eu sei que tem muita gente pensando porque eu estou escutando. Primeira coisa que vai acontecer, muito casamento vai falir. Não é? Muita gente não vou aguentar mais viver com esse cara que pensa isso de mim. Não é? Poxa, descobri, agora o cara me traiu. Ela andava com outro e estava comigo. Não vai ter como esconder. Já pensaram nessas coisas? Isso vai revolucionar? Vamos supor que fosse isso. Como isso, só isso revolucionaria nossas relações? Não adianta mais você mentir. Porque a sua cara pode mostrar uma coisa, mas todo mundo vai saber o que você pensa. Qual é a sua intenção? Como você vai saber a intenção de todo mundo? Você chama um cara para fazer um serviço, ou compra um bem que o cara te... Não, porque esse fogão é excelente, ele tem tantas qualidades disso e daquilo. E você pergunta, e ele tem algum problema? E o cara, não, claro que não, de primeira linha. E aí você já escuta o cara falar, coitado desse idiota, vou empurrar esse fogão para ele. Eu quero ele assinar o checão, depois ele que se dane. Acabou o negócio. Já pensou conversa de gerente de banco? Vou fazer um negócio assim, de pai para filho para você, hein? Imagina.
Ninguém tem como esconder mais nada. E isso é uma mudança muito minúscula. Minúscula. Então, o que nós estamos falando aqui não é um exercício hipotético, numa fantasia futurista. Nós estamos vivos na Terra como seres humanos, por quê? Porque nós não estamos sendo cozidos pelas micro-ondas, pelas ondas curtas, pelas ondas gama, que vêm do espaço. Mas nós estamos agora na Terra passando por uma diminuição da defesa magnética, que acontece estranhamente. E não há quem consiga ligar a Terra na tomada para fortalecer esse negócio de novo e ele voltar a funcionar. Não é assim. O dínamo Terra é muito poderoso para ser influenciado dessa forma. Agora, olha só que outra coisa interessante. Sabendo da influência sobre isto, sabendo da influência das ondas sobre os corpos, nós já temos alguns governos que estão empenhados em manipular a atmosfera e manipular a conduta usando ondas. Usando ondas. Porque já perceberam que ainda que você não consiga fazer uma pessoa que torce para Ponte Preta mudar e torcer para o Guarani ou vice-versa, usando ondas você cria na resposta emocional das pessoas irritabilidade, agressividade, cansaço. E isso se torna um fator a mais quando você deseja manipular determinado grupo. Usando ondas. Então existem fenômenos atmosféricos produzidos por a ação de ondas de baixa frequência, chamadas ELF. Que já não é mais segredo para ninguém, tanto os Estados Unidos, quanto a União Europeia, quanto a China, quanto a Rússia possuem, chamado projeto HARP. Que altera exatamente as camadas. E eles usam esse projeto, dizem eles, para prospecção de solo. Porque as ondas elas batem e quando reverberam, trazem umas mudanças no seu formato que indicam que ali existe uma cavidade, ali existe um conjunto de petróleo ou de água. Então eles podem mapear, mas descobrem que isso produz, inclusive, terremotos. Luiz, você levantou a mão? Pode falar no microfone. Eu queria perguntar, essas ondas que eu não conhecia, que provocam ondas, eu não entendi. Isso. Esses governos têm isso? Isso. Existe o chamado projeto HARP. H-A-A-R-P. São campos. Isso que vocês viram o micro-ondas fazer com a pipoca, são campos de vários metros ou centenas de metros quadrados, onde antenas são colocadas em profusão, como se fosse esse piso que vocês estão vendo quadriculado aqui, olha. Em cada vértice, uma antena. Fazia de conta que em tamanho minúsculo isso fosse um campo desta natureza. E há um tipo de gerador de energia que produz uma frequência extremamente alta destas ondas. Nós vamos mostrar no nosso seminário o efeito que elas produzem na atmosfera. Estas ondas. E elas podem ser direcionadas para a ionosfera, fazendo com que a ionosfera se aqueça, se dilate. E tudo que está abaixo da ionosfera, quando ela se dilata, aquilo que está abaixo, entre o que encontra-se a corrente de jato, uma corrente de alta velocidade, que fica na região muito, muito alta, a atmosfera tenta ocupar aquele buraco. Ela então muda a corrente de jato. E quando a corrente de jato é mudada, mudam-se os perfis de chuva, de ventos, de umidade. Então, quando você aquece a atmosfera, você tira a umidade dessa atmosfera, e você, por exemplo, pode alterar o rumo de um tornado, de uma tempestade cíclica.
Isso é tecnologia. Existe, os Estados Unidos operam 3. 2 no Alasca e 1 em Porto Rico. A União Europeia opera 1 na Suécia. A Rússia tem outro no seu centro. A Ana Paula está colocando aqui para as pessoas que queiram visualizar como se parece um campo de ondas HAARP. Então, Luiz, estas emissões, elas interferem tanto no sentido vertical para cima, quanto no sentido vertical para baixo. Mas, vejam só que interessante. Pode tirar, viu, Ana Paula? Obrigado. Elas alteram também a distância, dependendo da inclinação pela qual você coloque a sua emissão, porque ao bater na ionosfera, ela repercute para a superfície. E ela incide em qualquer área. Existe um vídeo feito no Congresso japonês. Congresso japonês pressupõe-se uma coisa séria, não é como o nosso. O Congresso japonês tem um ministro a quem se dirige uma pergunta. A pergunta é dirigida por um outro que está ali, eles não identificam quem é a pessoa, mas parece alguém do público, que foi em uma sessão do gabinete japonês e que quis perguntar alguma coisa. Então a pergunta dele eu tenho receio de que nós estejamos submetidos à ajuda, depois do terremoto do Japão, à ajuda desses mesmos que produziram o terremoto em nosso território. Como é que o senhor garante? Pergunta a pessoa para o ministro. Como é que o senhor garante que nós estamos sendo protegidos, ao invés de sermos, atacados? A resposta do ministro é esta: todos nós sabemos que existem países que têm máquinas capazes de produzir terremotos. Os Estados Unidos, a China, a Rússia. O ministro de tecnologia japonês. Não é o Zé Mané da esquina que está vendendo lá um cachorrinho frito, um yakisoba. Não, é o ministro do governo japonês que afirma que eles sabem e diz o nome dos países que já detêm tecnologia para produzir terremotos. Mas, aí ele diz que nós não temos por que suspeitar da ajuda que estamos recebendo dos americanos, por exemplo. Porque foram muito solícitos conosco, etc, etc. Este vídeo está disponível na internet. Qualquer um de vocês que entrar vai ver o depoimento do ministro japonês com tradução em português. Porque se eu estou contando para vocês, não é porque eu sei japonês, tá? Porque esse vídeo alguém fez a tradução e legendou. E você lê o que eles disseram. Nós não estamos vendo uma conversa de casa de chá entre a geisha e a autoridade. Isso está sendo dentro de uma câmara de discussão política no Japão. E quem está falando é o ministro responsável pela reconstrução do país, que está afirmando que esses países têm tecnologia para produzir esse tipo de reação, usando ondas, estas chamadas ELF. Então, ficamos aqui com esse parêntese. Se estas são tão potentes que nós já aprendemos como elas podem desencadear eventos sísmicos, porque naturalmente eles não vão fazer as placas andarem. Não é assim que funciona. Mas quando você agita algo que está precariamente ali colocado, faça um castelo de cartas. Ele fica bonito, em pezinho.
Agora, dá uma sopradinha. Se você não, se nada acontecer, ele fica em pé. Mas se alguma força, se alguma batida, se algum tremor produzir-se, aí ele desmorona. Então existem diversos tipos de maneiras pelas quais você interfere naquilo que está esperando para acontecer. Você dá uma mãozinha e a coisa acontece. Agora, talvez eles já tenham inclusive desenvolvido tecnologias que façam de verdade acontecer, com aquecimento, em grande escala, das regiões mais inferiores, do manto, da crosta da Terra. Não sabemos. Porque eu tenho certeza que até agora vocês nem sabiam que isso existia. Não é? Mas existe, tem nome, sobrenome, história, lugar, fotografia e efeitos. Perguntas? Aqui, Vanderlei. Depois o Carlos. André, o passe magnético também é sobre ondas? A ação magnética é uma transfusão de forças. A nossa maneira de transferir isso, nós somos um todo elétrico. Todos nós só funcionamos, por exemplo, nosso coração só funciona porque tem um dispositivo elétrico que faz as células se contraírem. Nós temos em nosso organismo uma coisa que se chama bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela funciona exatamente em função de diferentes níveis elétricos, que os produtos químicos facilitam a passagem da corrente. Quando ela está desequilibrada, você começa a ter um negócio chamado câimbras, que é o quê? Uma contração muscular, que também ocorre quando você leva um choque elétrico, interfere nos seus tecidos e ele se contrai. Fazendo ele contrair-se, você está vendo a ação da energia elétrica em um campo elétrico. Então existem vários fatores nesta transfusão de energia que vão da nossa energia biológica, da nossa energia mesmo, chamada humana, com a combinação das energias do plano espiritual, que tem outra natureza, que não são necessariamente estas que nós estamos falando, mas que têm funções de reparação de tecidos, de alteração da estrutura do perispírito. Nós já vimos, por exemplo, que o perispírito nosso é uma construção elétrica de matéria. O perispírito, que é o corpo que nós utilizamos quando a gente sai do nosso corpo de carne, ele é estruturado em linhas de força. A matéria do mundo invisível se estrutura e todos nós temos um perispírito. Quando nós temos condutas mentais e emocionais degeneradoras, nós alteramos o funcionamento e a forma desse perispírito. E ele começa a ficar debilitado naquela região. É isso que vai fazer numa vida futura, quando você renasce, você precisar reequilibrar o perispírito, transferindo estas alterações para o corpo futuro que vai ser modelado daquele jeito torto. Então, este processo é elétrico, magnético, mas também envolve a estrutura elétrica e magnética do plano espiritual. Por isso que, quando nós temos o estudo do passe magnético, nós temos 4 tipos de passes magnéticos, que são assim classificados. Temos o passe puramente humano, o passe puramente espiritual e alguns passes que combinam as duas energias. Então, isto, exatamente para você entender como existem energias envolvidas e o amor, a vontade de que o outro melhore, o desejo de fazê-lo se sentir bem, é um fator que potencializa essa emissão, essa força, combinando essas duas energias a benefício daquela pessoa. E então a pessoa que estava abatida, que estava triste, que estava assim deprimida, estava fraca, recebe uma nova energia e aquilo a abastece. Então o corpo físico começa a funcionar melhor. E o efeito disto é a pessoa estar mais em equilíbrio,
para enfrentar os problemas que antes ela não tinha tônus para seguir com eles. Entendeu? Carlos. André, qual é o impacto que todos esses problemas, essa destruição do mundo físico poderia causar no mundo espiritual? Bem, Carlos, essa resposta ela é bastante fácil de a gente observar no próprio Livro dos Espíritos. O impacto é praticamente nenhum, do ponto de vista de que o mundo espiritual continua existindo, que é o mundo principal, em relação ao mundo material. Continua a haver tudo o que já existe, mesmo que nós, por exemplo, explodíssemos uma bomba nuclear que acabasse com a Terra, fisicamente falando. Agora, naturalmente, que as atitudes que cada um adota neste processo, mesmo quando a gente não esteja destruindo o ecossistema, como a gente pensa que destruir o ecossistema é jogar lixo na rua, é jogar plástico em lugar que não deve, é queimar papel, produzir fumaça, estragar, cortar a árvore. A gente pensa que nossa atividade no ecossistema da Terra prejudicial é desse nível. Mas isto é uma visão extremamente mesquinha da realidade, porque nós degeneramos o ecossistema da Terra com nossos sentimentos ruins, com nossos pensamentos deteriorados. Porque eles são emissão de poluição, que vai somar-se à poluição de todos, e este ódio, ou esta maldade, ou esta irritabilidade, ou essa ansiedade, contaminam outros que estão recebendo o mesmo impacto. Então, do ponto de vista físico, se a Terra vai ser destruída pela nossa conduta irresponsável, isso não vai alterar em nada a continuação da existência da humanidade. Mas, do ponto de vista individual, todos aqueles que se sintonizam com este processo destrutivo terão que prestar contas disso. E se não há mais a Terra, onde eles possam voltar a viver, eles estarão sendo encaminhados para um outro planeta, uma outra casa de Deus. Como Jesus disse, né, que na casa do Pai há muitas moradas, nessas outras eles estarão também tomando novos corpos e aprendendo em outras etapas. Não nos esqueçamos de que o mundo espírita é o principal. Ele antecede e ele sucede ao mundo físico. E o mundo físico é uma escola em que nós vamos aprendendo para que possamos melhorar nossas capacidades vibratórias e estarmos no plano do mundo espiritual um pouco melhores a cada etapa. Então, o problema não é tanto materialmente falando em relação à Terra. O problema é a ação interna de cada espírito, com quem você, com que coisa, com que vibração cada um de nós se identifica. Isso demonstra quem a gente é. Então, a indiferença com o meio ambiente pode até produzir efeitos que façam o meio ambiente acabar. Mas não é isto que é o problema. O problema é a sua indiferença a isso. A nossa indiferença, a nossa superficialidade, o nosso interesse. Eu vou fazer isso porque não importa que se prejudique aí não sei quantos, o que importa é que eu vou ficar bem. Então, essa maneira de ser é que depõe contra nós. Entendeu? Alguma outra pergunta, por enquanto? Bem, o espírito percebe sons? Olha para quanta coisa a gente foi, hein? Não é? Só para a gente imaginar como que a coisa funciona. Se ele percebe sons, imagina quando você emite da sua caixa mental aquele som assim, ai, coitado de mim. Ai, eu sou infeliz. Ai, que tragédia que está acontecendo comigo. Eu sou o mais infeliz dos homens ou das criaturas. Você pensa que está falando isso só com você, porque você está pensando isso. Mas como os espíritos escutam, você emite uma onda, e essa onda é captada, aquelas entidades que de verdade querem que você afunde, é isso mesmo, está dando certo o nosso plano. Algumas pessoas falam assim, se eu tiver mais uma dorzinha qualquer, eu não vou aguentar, eu me mato. Pronto, acabou. O que você disse?
Você disse para os caras como é que você funciona. Se você só tiver mais uma dorzinha, você não aguenta, você dá um tiro no ouvido. O que os caras vão falar? Oba, tá fácil agora. É só a gente fazer ele tropeçar, cair um vaso no pé dele. É só a gente fazer um dente dele quebrar. Alguma coisa qualquer, ele vai sentir dor. E aí a gente vai falar, e aí, negão? Acabou, mais uma dor aí. Cadê o revólver? Quando nós pensamos, a nossa maneira de exteriorizar isto é captada pelas entidades boas e pelas entidades que não são nossas amigas, que querem nos prejudicar, querem nos fazer sentir pior do que nós estamos. Por que nós não mudamos isso? Por que a gente não pensa, puxa vida, podia ser tão pior do que está? Nossa, as coisas estão muito boas. Mas alguém fala para você, mas você está louco? Não, não estou louco, só estou me defendendo. É melhor me defender desse tipo de influência ruim, falando que está excelente, está maravilhoso. Vocês não lembram da história que eu conto do Chico? Quando o Chico Xavier estava um dia lá, trabalhando, esfalfado, com tanto compromisso. De repente aparece uma entidade para ele, com a cara daquilo. Aquilo. Que é bom a gente não falar, para não atrair. Como se existisse, né? Olho vermelho, cara horrível, corpo de bicho. E vocês falam assim, mas o Espiritismo não fala que não tem demônio, como é que apareceu um capeta para o Chico Xavier? Não, tudo bem, que não existe, nós sabemos que não existe. Agora, o Espírito pode tomar a forma que quiser para produzir o impacto que ele quer. Então o Chico viu essa entidade, e a entidade falou para ele assim, você me chamou. Assim, com essa voz maviosa e delicada. Quando Chico viu aquilo e escutou aquilo, é quase... Não, o senhor está enganado, o senhor errou de endereço, deve ter sido outro, não fui eu não. Aí ele ouviu ao mesmo tempo, Emmanuel falou para ele. Emmanuel é o espírito amigo que orientava e orienta as escritas, não é, do Chico, na época que ele estava na Terra. Emmanuel disse para ele assim, não diga que não. Porque o Espírito perguntou, você me chamou? E Emmanuel falou assim, não diga que não. Porque já estava vendo que o cara ia pular fora rapidinho. Aí, né, o Chico já não pode falar que não, meu Deus do céu. Um segundo na presença daquele ser tão horroroso era um sacrifício. Aí o Chico, todo mineiro, não, chamei esse senhor, chamei. Aí o Espírito então olhou para ele, desconfiado, né? Você me chamou, e o que você quer comigo? E nesse tempo o Chico já estava tendo tempo de pensar numa outra saída, né? É como aquela história, enquanto o chicote sobe e desce, as costas descansam. Né? É o consolo do supliciado. Aí então, enquanto o Espírito fez a pergunta, lá estava o Chico podendo pensar na resposta. E o que você quer comigo? Aí o Chico, sabe, meu irmão, já foi pro irmão. É que as coisas estão tão difíceis para mim, eu estou passando por tanto problema, eu estou tendo tanta dificuldade, eu estou passando tanto apuro, que eu pedi para o senhor vir aqui, porque para que o senhor pudesse me ajudar, para o senhor rezar para o Deus que o senhor acredita de alguma forma, para o senhor me ajudar. Porque eu estou num apuro danado. Aí o Espírito olhou assim para ele, olhou. Sabe que nem cachorro quando olha para o dono e não está entendendo o que está acontecendo. Porque o Chico disse isso com sinceridade. Olha, eu estou tão apurado que eu quero que o senhor peça aí para as forças que o senhor acredita. Que o senhor me coloque nas suas orações, vou dizer assim. Né? Aí o Espírito falou para assim, Chico Xavier, com você está muito difícil. E sumiu, foi embora. Quem era esse Espírito? Obviamente não era o capeta, não era o Satanás, não era o diabo, não. Era assim alguém, alguma inteligência, que usando
das influências negativas estava buscando comprometer o trabalho de amor que a bondade divina estava fazendo através daquele homem. Criando problemas, criando dificuldades, fazendo ele ter sofrimentos, mandando pessoas no caminho dele para produzir dificuldades, usando pessoas como verdadeiros aqueles mísseis, sabe mísseis de submarino? Torpedo, isso. Pessoas como torpedo, né? Olha, ele tá difícil da gente chegar nele, mas a gente cata um aqui, programa, é um indiferente, é uma pessoa que não tem nenhuma ligação com nada, é um desocupado vibratoriamente falando, a gente vai programar o cara para o cara sair, chegar e atingir a fortaleza. Então, era um espírito que estava fazendo isso, já há muito tempo. Não contra necessariamente o Chico em pessoa, mas como o Chico representava uma filosofia, um modo de viver, era contra ele que eles tinham que atacar. E como o Chico, então, viu a entidade que aí, não tendo conseguido fazer de outro jeito, chegou pertinho dele, Emmanuel disse, não diga que você não quer. Porque se você disser que você não quer, o que você está dizendo? Eu estou com medo. O medo é uma brecha. O medo é você dizer, olha, você está quase conseguindo me fazer desanimar. Não diga que você não chamou. Chamei sim, senhor. Pô, o cara me chamou. Eu sou tão feio assim, ninguém quer nem me ver na frente, o cara me chamou. O que será que ele quer comigo? Ou seja, você está dizendo, olha, você pode ser feio, você pode ser mau, você pode querer acabar comigo, mas eu estou te chamando. Vem cá, meu bonitão. E o que você quer comigo? Ah, reza para mim. Que eu estou passando por muito apuro. Então, quando um espírito que está se ocupando de fazer o mal, escuta da sua vítima um pedido para que ele faça o bem, puxa, ele fica confuso. Porque o bem é uma coisa que essas entidades não têm dificuldade de fazer. Por isso que ele respondeu, Chico Xavier, com você está muito difícil. Porque Chico ocupou-se de contrapor a ação negativa uma ação positiva. Se ele tivesse agido com medo, com pavor, com susto, a entidade saberia perfeitamente como chegar nele. Por que lado fazer ele cair. Então é necessário que nós nos lembremos disso. A nossa mente é captada, nosso pensamento, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e sente, os espíritos também o escutam. Então, a melhor coisa que você pode fazer para se ajudar é não se atrapalhar. Então não reclame, não fale coisas que você, eu não sei o que vai ser de mim, que tragédia, minha vida está uma droga. Não fale isto. Não dê a estas entidades, pelo seu pensamento, o caminho das pedras, para elas saberem como fazer você ficar ainda pior. Ao contrário, aproxime-se de Deus, não importa que religião você tenha, aproxime-se do Senhor, fale com Ele, com confiança, agradeça o seu sofrimento. Agradeça a Deus o fato de você estar passando por apuros. Porque se esses apuros você os merece, você fez por eles ocorrerem, ótimo, você já assume isso. Mas se esses apuros também têm o componente da influência espiritual que está te fustigando, esses espíritos estão percebendo que estão fazendo bem para você, que está agradecendo a Deus. Então eles se confundem. Poxa, nós estamos fazendo tanto esse cara sofrer, e o que ele faz? Ele pede por mim, ele pede que Deus me abençoe, que Deus me ajude. Ele agradece a dificuldade. Poxa, que coisa estranha é essa? E é isso que muitas vezes ajuda a entidade a se tornar melhor. Ou ela desistir daquilo que ela está querendo fazer. É o inverso do que a gente costuma fazer, não é? Porque a gente só reclama, e só reclama, e só reclama, e vai reclamando, e a gente quer afundar a família junto com nós. Quer pôr todo mundo naquela mesma situação. Quando, de verdade, é a reação contrária que nós devemos nos lembrar. Porque isso tem ligação com a ação vibratória de onde nós nos encontramos. Tá bem? Nós vamos parar então na pergunta 249, que não foi feita todinha. Ainda há uma subpergunta. Na próxima semana, a partir dela, nós estaremos continuando o nosso estudo.
Agora a gente vai para as perguntas dos nossos telespectadores. O Jorge de Tianguá, no Ceará, ele pergunta: fiquei sabendo que existe uma religião nova, ou uma igreja nova, onde afirmam que o seu fundador é o próprio Cristo reencarnado. Isso seria possível? Bem, eu não acho que nós tenhamos que dar muitas voltas para encontrarmos crenças nascidas sobre o messianismo, não é? Pessoas que se dizem enviadas, aquelas coisas. Mas uma coisa importante a gente lembrar. Nós, quando vemos a figura de Jesus, nós não vemos Jesus fazendo self-promotion. Self-promotion é propaganda de si próprio. Olha, eu vou chamar vocês porque eu sou o enviado, eu sou o Messias, então vocês vão me seguir porque eu vou montar uma religião. Jesus não veio fazer isso, ele fez, ele viveu, ele ensinou. E as pessoas que o seguiram é que fizeram a religião. Ele não fez a religião. Então, quando nós vemos num sistema como o nosso, da Terra, pessoas que ao invés de fazerem o que Jesus fez, se declaram Jesus, tudo bem, você tem o direito de se declarar quem você quiser. Mas, como disse Jesus, o verdadeiro, pela árvore se conhece, ou pelo fruto se conhece a árvore. Você observe o fruto, observe o que a pessoa fala, observe o que a pessoa faz, veja a conduta. Daí você tira a sua conclusão. Eu, pessoalmente, observo que nós estamos vivendo aquele período em que Jesus disse que haveria muitos cristos, né? Muita gente dizendo que era ele. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Num período em que nós estamos, exatamente, o período da transição. Não queremos com isso criar nenhum tipo de aversão a essas pessoas, mas apenas alertar aqueles que por uma fé, por uma boa fé, por uma credulidade excessiva, não são capazes de avaliar criticamente uma situação, que comecem a sê-lo. Que comecem a sê-lo. Para que depois não venham reclamar: poxa, eu dei todo meu dinheiro para aquele homem que dizia que era Jesus. Quando foi que Jesus pediu dinheiro para alguém? Leia o Evangelho, leia. Jesus tinha praticamente uma aversão à riqueza. Apesar de viver no mundo e entender-se com pessoas que eram ricas. Então, observemos os frutos, para que com esta observância nós saibamos discernir. Se Deus nos deu a capacidade de pensar, não foi para que nós acreditássemos cegamente em todas as coisas. Foi para que nós tirássemos conclusões com base nos ensinamentos. Tá bom? Então, ô Jorge, né, eu não sei, existem várias crenças que se dizem lideradas por Messias, por Jesus, etc, etc. Mas vamos observar os frutos primeiro, tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta. A Sorelli do Rio de Janeiro pergunta: de acordo com o estudo desta noite, nós seríamos afetados em nosso perispírito por essas vibrações de acordo com a nossa sintonia? No dia 20 de maio de 2012, teremos um alinhamento planetário de vários planetas com as Pleiades, da qual Alcíone é a estrela central. O que pode ocorrer após este grande evento? Não sei, vamos ver daqui a pouco. Não é, Sorelli? O que pode acontecer, nós não sabemos, nós não estamos aqui com bola de cristal. Agora, os alinhamentos que existem acontecem sempre. Só que nós estamos em uma fase em que as nossas defesas magnéticas estão diferentes, a ação do Sol está diferente, e sempre que há algum tipo de alinhamento, o que se costumava pensar, e que às vezes até continua sendo pensado, é que se conjugam forças que atraem ou repelem, e fazendo com isto com que a nossa estrutura física sofra influências. Por exemplo, a nossa Lua produz um campo gravitacional, e ela atrai a Terra, como a Terra atrai a Lua. Mas o campo gravitacional da Lua é tão potente que nós temos as marés que sobem e baixam exatamente por causa da Lua. Na região em que a Lua está, ela puxa a Terra, e a Terra ela se achata, ela fica como uma bexiga que você aperta. Então, naquela região, a crosta da Terra ela sobe,
quando ela muda de posição e a Lua não está mais diretamente sobre aquela área, o que acontece? Ela vai perdendo a influência, a Terra vai voltando à sua condição e outra área que vai ficando achatada. Então, como ela perde a atração, ela baixa, o mar chega mais longe. Então nós temos a maré alta e a maré baixa em decorrência da atração da Lua. Então a Lua é menor, bem menor do que a Terra, mas por estar perto de nós, produz isto. Nós não sabemos o poder de interação que existem entre essas energias, como a Terra, a Lua, o Sol e Pleiades. Nós sabemos, por exemplo, que algumas previsões de Nostradamus apontam dia 20 de maio agora como um dia, segundo uma das suas quadras, um dia no qual vai haver um grande terremoto na humanidade, na Terra, por causa desse alinhamento. E isto é coincidente com outras visualizações dos maias, que também colocam esta data. 2 crop circles que foram encontrados na Inglaterra apontam para essa data do dia 20 de maio de 2012. 2 crop circles. Crop circles são aquelas estruturas nas plantações que nascem da noite para o dia. Esculturas de alto relevo. 2 estão ali indicando 20 de maio. Mas nós, na doutrina espírita, não nos fiamos por esses tipos de vaticínios. Pode acontecer, pode não acontecer. O que importa é que nós entendamos que nós precisamos melhorar. E já estamos muito atrasados para isso. Agora, as ações magnéticas que podem ferir a matéria podem alterar o funcionamento do nosso corpo. Inclusive, produzindo danos irreparáveis, fazendo com que a morte aconteça. Depende do grau como isso se dê. Não sei se é o que vai acontecer no dia 20. Não é? Não sei. Mas vamos esperar. Está faltando algumas horas. Hoje é dia 16, não é? Estamos no fim do dia 16. No dia 20 também vai acontecer. Dia 20, e esses 2 crop circles fazem referência a isto e ao trânsito de Vênus que vai acontecer no dia 5 de junho. Dia 5 de junho o trânsito de Vênus é o quê? É a passagem do planeta Vênus alinhado com a Terra e o Sol ao fundo. Que é um fenômeno também muito raro, que vai acontecer agora. No dia 6, ou de 5 para 6 de junho. Um eclipse solar. Dia 20 de maio vai acontecer um eclipse solar. Anular. Ou seja, a Lua não cobrirá o céu todo. Passa no hemisfério norte, nós não veremos no hemisfério sul pela nossa posição, mas no hemisfério norte, no dia 20, vai acontecer um eclipse anular do Sol. Coincidindo com a previsão de Nostradamus, com a previsão dos próprios maias, entre outras coisas. Então, vamos esperar, Sorelli, vamos lá, mas de bom pensamento, hein? Obrigado pela pergunta. A Silvia. Ontem, coincidentemente, conversei com uma aluna do primeiro ano médio sobre o projeto HARP. Até então não conhecia. Ô Silvia, sua aluna conhece mais da coisa do que você, hein? Tá? Daqui a pouco ela vai estar dando aula no seu lugar, hein? Até então não o conhecia, tampouco ouvira falar, e hoje você aborda justamente este assunto. Quanta sintonia? Não sei, é o projeto HARP. Dando onda aí para todo mundo. Mas é importante a gente saber por que o nosso seminário ele se chama Transformações da Terra Revelando o que Ninguém Te Conta. Porque a maioria das pessoas não sabe. Isso eu estou falando aqui em 5 minutos. Um seminário vai ter 3 horas. E eu tenho certeza que muitas coisas vocês não sabem. A Laura de Melbourne, abraço, Silvia. E ó, pergunta aí para sua aluna onde é que ela está se informando para você também não ficar atrás, hein? A Laura de Melbourne é a última, Ana Paula? Tá. Dizem que governos têm subterrâneos preparados para resguardar-se. As pessoas ricas, os governos, e que eles terminarão o mundo com essas ondas. Isso é verdade? A Austrália tem projeto HARP e subterrâneos também, segundo dizem. Bem, há muita especulação a esse respeito.
os subterrâneos existem, as ações políticas para isto existem. Agora vai haver uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que em inglês tem a sigla de NATO. Essa NATO vai se reunir agora em julho ou em junho, na região de Chicago. Vocês não estão sabendo, porque nós não moramos lá, mas os habitantes da região de Chicago vão ser evacuados para lugares mais distantes. Estão colocando nos postes trilha de evacuação com as setas, indicando para onde ir. Está havendo um projeto, inclusive já visível, dos chamados drones. Já ouviram falar de drone? Quem nunca ouviu falar de drone, levanta a mão. Drone é uma aeronave a controle remoto, produzida pelos americanos e talvez por outros países, com finalidade de fiscalização e de ataque. Os drones têm sido usados na guerra do Afeganistão, na guerra do Oriente, para evitar que pilotos americanos exponham suas vidas. E também está sendo usado agora nos Estados Unidos, sobre essa área de Chicago, para patrulhamento da área. Tem câmeras muito potentes, que veem do alto todos os detalhes, e que podem, com isso, trabalhar multidões, usando armas, etc., se fizer necessário. Ou seja, existe um panorama bastante complicado nestes países, nessas regiões, que não há mais dúvida a respeito da existência de subterrâneos, isso não há. Em todos os países que nós temos notícia, tem condições financeiras, eles produziram, tirando o nosso, que só faz abrigo subterrâneo quando os caminhões passam bastante vezes pela rua e só abre buraco, aí você pode começar a ver um abrigo ali subterrâneo. Mas, sem brincar, não sabemos se o nosso país também não está produzindo esses abrigos. Nos Estados Unidos existem empresas que estão usando silos de mísseis da Guerra Fria para fazer casas, apartamentos, para baixo da terra. Já vendendo isto. Então, cada um está imaginando um cenário, não é? Mas, o que temos observado, e nós vamos falar disso no seminário também, é que os cenários nós poderemos construí-los, dependendo de como nós reagirmos. É o que eu posso dizer para você agora, não é? Não tenha medo de morrer, porque ninguém morre. O corpo morre. O problema é a gente não viver como deve. Isso é o mais grave. Perder o tempo. Viu, Laura? Não perca o tempo. Se vão nos matar ou se nós vamos viver, não importa. Lembremos-nos de que, superior a todos os homens, existe um governo do universo. Ele sabe. Não para defender o nosso corpo, mas ele sabe quem é quem. Quem é quem. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. A Rosane de Pelotas é a última de hoje. Qual seria então o interesse de provocar tsunamis? Quantas vidas morreram, casas destruídas, quem provocou, quem ganha com isso? É muito simples, muito simples, muito simples. Você tem um filho problema na sua casa. Ele só te dá problema. Ou você quer que ele vá tomar alguma atitude. Então, por exemplo, você cria uma dificuldade para ele. Você fala com alguém faz alguma coisa para ele, alguém vai dar uma surra para ele, dá uma surra nele. Ele saiu e apanhou bastante na rua. Ele era todo arrogante, todo mitidão, chega todo quebrado. Aí, ele agora está numa posição de necessidade, não é? Então agora você pode exercitar para ele a posição de quem acolhe. E quando exercita a posição de quem acolhe, ele vai, que bom, né? Que bom que você vai tratar de mim. Oh, eu fui tão mal para você. Não vou fazer isso com seus filhos, problema, tá bem?
Mas qual é o sistema? O sistema é simples. Cria-se o problema. Cria-se o problema. E então todo mundo que tem que trabalhar com o problema fica perto. Meu Deus, e agora? Como vai ser a nossa vida? O que vai ser de nós? Meu Deus do céu, o que nós temos? Vocês têm que dar um jeito. Vocês têm que dar um jeito. Vocês quem? O governo, né? Que foi exatamente quem criou o problema. Bom, então vocês querem que a gente dê um jeito? Olha, nós já estudamos aqui, o único jeito é fazer tal coisa. Ai, então pelo amor de Deus faz, porque assim pelo menos a gente tem sossego. Então podemos fazer? Claro, faz logo. O que estão demorando? É assim que funciona, Rosane. Nós estamos falando de macropolíticas, nós estamos falando de governo de prefeitura. Estamos falando de domínios, de direcionamentos, planos, problemas econômicos que estão existindo, todos eles são produzidos. Porque com isto, o que se está projetando? Uma moeda única para o mundo todo, um governo único para toda a terra. É simples assim. Como é que você faz isso? Cria o problema. Derruba o dólar, derruba o euro, cria uma catástrofe. Todo mundo tem um dinheirinho. Ai meu Deus, o que vai ser com o meu dinheiro agora? Vão fechar os bancos. Pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa. Não, então a gente vai fazer. Vai ter uma moeda que vai valer. Ai, graças a Deus, eu vou trocar minha moeda por aquela. Pronto. E quantos morrem? E daí? Para essas pessoas, você pensa que isso vale alguma coisa? Você pensa? Que para esses que estão acima dos governos, acima, porque usam os governos de fantoches, você acha que para eles interessa? Aliás, existe inclusive, segundo denunciam por aí, e está escrito num monumento de pedra nos Estados Unidos, existe o plano destes mais poderosos, e eu não estou dizendo que é verdade, tá bem? Mas existe o plano de reduzir a população da Terra a 500 milhões de habitantes. Que será a quantidade suficiente para que estes que continuam comandando, comandem. Você acha que se 15% das pessoas na Terra detêm 85% do dinheiro do patrimônio, você acha que eles estão muito preocupados? Quantos vão morrer para que eles continuem fazendo essas coisas? Não estão. Não estão. Agora, existe sim explicações sobre esse problema específico do Japão. Existe explicação. Se você procurar, você vai encontrar. Nós vamos provavelmente falar disso no seminário também. Como um processo de chantagem forçando a política japonesa a determinadas concessões. Está tudo muito bem amarrado. Só a gente que acredita no acaso. Tá bem? Então, muito obrigado pela sua pergunta, Rosane. Vai pensando nisso, vai, procura. Procura, você vai ver bastante coisa interessante. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o teu amor nos oferece, pela alegria do aprendizado, pela maneira como as leis do universo, abertas a todos os filhos, podem ser compreendidas de forma simples, fácil, a fim de que cada um, desejando, reordene seus passos, redefina suas metas, reoriente seus horizontes e assim redescubra os objetivos da vida, que são muito diferentes destes que as ilusões nos induzem a acreditar. Que nós possamos, Senhor, acerenar nossas angústias, compreendendo que o teu amor nos conhece, aonde estivermos, e que se o bem nos acompanha na intenção de fazermos outro feliz, não importa que estejamos
nos piores lugares. Aí a luz divina estará conosco, porque a nossa sintonia a absorve e a espalha. Por boas palavras, por gestos de carinho, de compaixão, por serviços espontâneos e desinteressados, pelo sorriso fraterno, pela palavra que apazigua. De todas as formas, a luz de Deus se torna luz, aonde alguém a deseje refletir. Obrigado, Senhor, por nos permitir, tão pobres como somos, tão ignorantes e necessitados, polir a face desse cristal bruto, a fim de que ele esteja a serviço da transformação, da dor em esperança. E assim, unidos no desejo de aprender e agradecidos pelos amigos invisíveis que todos temos, nós deixamos aos teus pés em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso,